Olá, bom dia! Estou aqui mais uma vez com você para fazer mais uma meditação ao vivo. Eu fiz uma enquete dos maiores desafios dessa semana e o mais votado foi para a procrastinação. Então a gente vai fazer essa meditação de hoje para vencer a procrastinação. Como é importante, né? Porque a gente se dá. Tava pensando aqui antes de entrar ao vivo com vocês, tava pensando no onde que esse desafio se apresentou na minha vida. E eu me dei por conta que esse ano eu tive uma grande vitória contra a procrastinação, que foi começar a fazer essas meditações aqui com vocês. Que é estar presente nos stories, passando conteúdo. Eu tive que vencer muito a minha procrastinação para fazer isso, gente, porque eu sempre me enrolava, né? Quando vocês se derem por conta que vocês estão procrastinando algo, você tem que começar a identificar o que você está tendo de benefício, porque sempre que a gente procrastina, tem algo que a gente está ganhando. E por isso que a gente não tá fazendo o que tem que ser feito. Aí você me diz, mas como assim, Tchelle, ganhando? Eu detesto procrastinar. Eu me sinto muito mal de não fazer o que eu tenho pra fazer. Tem que ver melhor, gente, porque alguma coisa você está ganhando ficando onde você está. E no momento que você começa a trazer a luz da sua consciência, o que é esse ganho que tá fazendo com que você procrastine, você já está começando a dar um primeiro passo. Bom dia para quem está chegando, bom dia Adri, bom dia FS, que agora eu não sei quem é, tem aqui nos stories, aliás, aqui no Instagram, né, tem os nomes que a gente não consegue identificar. Silvana, Regina, bom dia para quem tá sempre aqui comigo, bom dia para os novos, que eu sei que sempre tem gente nova por aí. Para quem é novo, eu comecei na quarentena a fazer essas meditações ao vivo, para trazer tranquilidade, centramento, que foi uma fase muito desafiadora e tem sido, né, um ano muito desafiador para todos. E a minha forma de contribuição foi essa. E isso tem a ver com eu vencer a minha procrastinação, que é o tema de hoje. Então, para os novos, como é que funciona, tá? Eu gosto de dar uma pequena introdução sobre qual vai ser o tema da meditação. Por que eu gosto de fazer essa introdução? Para vocês aí que estão escutando essa reprise, para vocês entenderem. A meditação que eu faço, ela é uma meditação para reprogramar algum aspecto da nossa vida, tá? Por isso que ela tem um tema. Se você olhar ali no meu IGTV, que tem várias meditações passadas. No canal do YouTube tem todas que já foram feitas. Você pode começar desde o primeiro dia até o 25º, sexto, não me lembro, eu fui numerando fui colocando por primeira, segunda, terceira. Aí depois começou a ficar muitos dias, eu comecei a separar por temas, porque daí vocês começaram a me pedir o que falava sobre cada meditação. Então as últimas meditações lá no canal do YouTube estão por temas. E nesse meio tempo o Instagram fez uma atualização e agora as meditações podem ficar salvas no IGTV, né? Antes ficava esse 24 horas, ficava por 24 horas e depois sumia, por isso que eu deixei lá no canal do YouTube. Mas agora as últimas você pode ver no IGTV, se você quiser mais, tem lá no canal do YouTube. Tá, voltando. Por que eu separei por temas, tá? Então, as meditações que eu faço, elas são de reprogramar algum aspecto da sua vida. Então, se você for lá no IGTV, tem meditação para aceitação, para ressignificação de pai e mãe, perdão, agora me deu um branco, para foco, produtividade, a gente já trabalhou, mas essa questão do foco vem sempre, né? E já vou colocar, eu anotei aqui
o que vocês foram me trazendo, e depois eu recebi, Tchelle, faz meditação pra tudo isso. Que a gente tá em dúvida do que escolher. Pode deixar que todos os temas a gente vai abordando ao longo dos dias. Mas é que eu fico com saudade. Por que eu coloco essas caixinhas nos stories pra vocês me contarem o que tá se passando? Porque eu adoro entender o que tá passando aí com vocês e vou direcionando os temas, aí fica muito mais divertido, né? Porque a gente tá sempre aqui numa conversa. Então faz muito sentido quando vocês me trazem as questões e a gente vai trabalhando em cima disso, porque nós somos humanos, então as questões de vocês é muito parecido com a questão das outras pessoas que estão assistindo. As questões de vocês são muito parecidas com o que eu passo na minha vida. Então por isso que eu gosto de trazer as minhas histórias, e vocês trazem a de vocês, e a gente vai dando os encaminhamentos. Então para os novos é isso que a gente vai fazendo. A meditação, ela trabalha com o nosso inconsciente, trabalhando essas, por exemplo, hoje que a gente vai trabalhar a procrastinação, da forma de estrutura mental, tá? Então, como é que funciona? Como é que se dá a ação na nossa vida? A gente pensa, aí a gente sente algo e daí a gente tem uma ação ou uma falta de ação, em muitos casos, né? Mas tudo parte de como está organizada a minha mente, de como que é a minha organização mental, ok? Então, com as meditações, a gente trabalha nessa organização mental. Então, hoje a gente vai fazer uma organização mental de vencer a procrastinação, tá? Então, a gente começa trabalhando as questões mentais para depois ter ação. E assim, ó, a meditação, ela trabalha uma área do nosso cérebro que é a nossa parte emocional. Mas, para a gente ter uma ação, a gente precisa convencer a nossa parte racional também. Então, quando eu converso com vocês, isso tudo eu fiz para vocês entenderem que esses 10 minutinhos que eu entro e fico falando com vocês, nesse momento eu tô convencendo o racional de vocês a fazerem a técnica que a gente vai fazer daqui a pouco, que é a técnica meditativa. Porque você já deve. Eu recebo muitas mensagens de vocês. Ai, Tchelle, as tuas meditações eu consigo fazer. Eu consigo acompanhar. Eu achei que eu nunca ia conseguir meditar. Vários de vocês mandam mensagem, né? Achei que nunca na vida eu ia conseguir meditar, mas eu te acompanho e tu conseguiu me fazer meditar. Eu tive cliente que depois veio pra assessoria individual que me falou, Tchelle, eu consegui meditar contigo. Tu vai me ajudar porque tu fez meditar. Por quê que eu consigo fazer vocês meditarem? Porque antes tem uma introdução. Vocês entendem o porquê que vocês vão fazer essa técnica. Não é simplesmente você pegar um aplicativo e dar um Google, meditação para isso. Meditação para isso, ir lá e fazer. Vocês vão ter um benefício emocional. Só que quando vocês fazem isso, vocês talvez não tenham convencido o racional de vocês. Então aqui a gente já faz um trabalho mais completo, entendeu? Então, vamos lá. Por quê? Porque a gente tem que fazer essa parte emocional e então colocar em ação certas coisas, ok? Então, se a gente não coloca em ação, a gente não muda um comportamento. Então, a gente tem que ter uma estrutura emocional aliada a um comportamento, a uma observação. Quando eu faço as lives, para quem já nos acompanha, me acompanha aqui há mais tempo, eu e a Ellen, a gente tem o nosso canal do Telegram, que a gente manda conteúdos, áudios. Por que a gente faz esses áudios? Isso é um complemento à meditação. Na meditação você trabalha o seu lado emocional. Com esses áudios vocês vão entendendo o que está acontecendo com vocês. E aí a mudança ela fica mais rápida, mais fácil, porque é uma coisa aliada à outra. É a técnica aliada ao porquê. Todo o meu trabalho da Ellen, ela é voltada assim. Por que a gente tem um grande... Normalmente as pessoas que vêm para assessoria individual, elas têm grandes resultados quando aplicam as técnicas em prática. Por quê? Porque a gente entende isso. A gente entende que não é só a ferramenta.
E a gente entende que não é só o blá, 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 blá. E tem que ter uma dose de cada coisa para ter a mudança. Ok? Hoje eu tô inspirada. Quinta-feira não vim falar com vocês, né? Hoje eu tô com a corda toda. Me aguentem. Vamos lá. Então, é isso, tá? Isso tudo eu falei pros novos. Pra entrar no nosso canal do Telegram com conteúdos exclusivos, o link tá aqui na bio. É só você ir ali na bio. Eu e a Ellen, a gente vai colocando os nossos insights do nosso dia a dia. Tem muito conteúdo legal lá. Muitas vezes a gente faz um post e esse post fica superficial, porque a gente tem um limite de caracteres, né? Um limite para ser escrito ali. Então a gente vai lá no Telegram, desmembra essas questões em forma de áudio. Então é para quem quer mais conteúdo, tem o nosso canal do Telegram, tá? Bom, então eu tava falando no início, que hoje a gente vai falar, deixa eu pegar minha aguinha aqui, que para quem tá chegando agora, a gente faz uma meditação de em torno de 10 minutinhos. Hoje a nossa meditação vai ser para superar a procrastinação. E quando eu falo de procrastinação, eu sempre me vem à mente as histórias que a gente tá se contando. A gente tá o tempo todo se contando histórias, tá? E histórias que muitas vezes levam a gente para um buraco, tá? Por exemplo, assim, tá? Eu tinha... vou dar um exemplo aqui, acabaram de ver a pergunta. Qual o ganho que temos quando a gente procrastina? Por exemplo, tá? Eu tive que superar minha procrastinação, que eu me enrolava pra fazer story, me enrolava pra entrar aqui ao vivo com vocês, porque eu ficava me contando histórias. Ai, mas eu não sei tanto sobre esse conteúdo. Ai, mas não tá... ai, as pessoas não vão achar legal o que eu tô falando. Ai, dá muito trabalho, é difícil. Ai, não sei mexer tão bem com essas redes sociais. Ai, não sei por onde começar. Entendeu? Essa história que eu me contava. Então, essa história me deixava o quê? Me deixava parada em como era o meu trabalho, né? Eu tinha que ir lá, toda vez que chegava um cliente, explicar que eu sou nutricionista de formação, mas que eu via que era muito importante trabalhar aspectos mentais e emocionais com as pessoas. Comecei a falar que eu tinha uma loja de roupas e estava muito desanimada. Então, até que alguém me falou que o problema era eu e não o mercado, que eu ficava dizendo que o mercado era o problema, que as pessoas eram o problema, que nada dava certo na minha vida. Então, eu me dá por conta e eu comecei a fazer um monte de curso de desenvolvimento pessoal, fiz mais de 30 cursos de desenvolvimento pessoal, me apaixonei por neurociência, me apaixonei por física quântica, comecei a estudar, até que eu fiz minha primeira formação. E aí eu tinha que contar toda essa ladainha. Aí eu me dei por conta que, por exemplo, qual o ganho que eu tava tendo procrastinando? O ganho que eu tava tendo procrastinando é que eu não precisava enfrentar o meu medo de ser aceita pelas pessoas, por exemplo. Entendeu? Porque quando eu deixo de falar do meu trabalho, por exemplo, nas redes sociais, eu começo a ficar pensando, ai, o que as pessoas vão pensar? O que o sobrinho da fulana, da minha tia, vai pensar de mim? O que a minha prima vai falar? O que vão falar na minha família? O que vão falar do meu grupo de amigos? Eu contar que eu tava desanimada e que daí eu fiz isso e que hoje eu medito. Entendeu? Então, o meu ganho era eu não precisar me expor, por exemplo. O meu ganho era eu ficar na minha, eu não precisava vencer o meu medo de me expor. Então esse era um ganho que eu tava tendo procrastinando. Ou vocês acham que quando você tá deitado no sofá e fica lá sentado e não vai pra academia, você acha que você não tem nenhum ganho? Quando você não faz
a dieta que você tinha se proposto a fazer? Você não tá tendo nenhum ganho com isso? O ganho é o prazer imediato, gente, de ficar sentado no sofá, entendeu? De comer uma coisa gostosa, de ter que fazer diferente. Porque dá um trabalho a gente ir lá e ver uma receita nova pra fazer. Eu sou acostumada a fazer de um jeito. Eu tenho que aprender tudo de novo. O nosso cérebro, a gente tem um bicho preguiça dentro da gente. O nosso sistema primitivo, ele faz de tudo para economizar energia. Então, tudo que a gente faz é para economizar energia. Por isso que a gente entra no automatismo. A gente, se você se der por conta, a gente faz todo dia basicamente a mesma coisa, pensa da mesma maneira. Por quê? Porque isso é a automatização. É a maneira com que a gente sobreviveu. Então, primeira coisa é você se dar por conta que quando você quer fazer, se liberar da procrastinação, você tem que entender que é natural, que você tem um bicho preguiça dentro de você e que você tem que superar esse bicho preguiça para fazer algo novo, para fazer algo diferente, ok? Então, a primeira coisa é você se dar por conta de que isso é natural. Ser generosa consigo mesmo. Isso mesmo, isso tem a ver com a nossa generosidade. Só que a gente tem que ter entendimento que isso é humano. Porque eu tô falando aqui que isso faz parte da nossa humanidade porque muita gente acha que isso é um problema. Sendo que não é um problema, é apenas como funciona o seu cérebro. E que você tem um cérebro. E por isso que você procrastina. Ok? Você não tem nada de grave, muitas vezes. Você só tem que aprender a lidar com como funciona o seu primitivismo, simplesmente isso. Oi, Ellen, eu tava aqui falando do nosso canal do Telegram pro pessoal, que lá a gente traz os nossos conteúdos exclusivos. Ok, então, primeiro ponto é isso, se dá por conta que a gente tem mesmo bicho preguiça. E segundo, a gente se dá por conta, né, no que eu já falei 2 pontos, na verdade, é se dá por conta de quais os ganhos, se dá por conta que a gente tem sim um bicho preguiça, que é por isso que a gente fica na mesma e procrastina. Terceira coisa, eu trazer para minha consciência quais os ganhos que eu tenho superando essa minha procrastinação. Porque o ganho que você tem procrastinando, ele tá muito automatizado no seu cérebro. Então você tem que trazer e ter clareza o que você ganha. Por exemplo, vou voltar pro meu exemplo, tá? Eu falei o que eu ganhava, não deixando de lado as minhas redes sociais. Aí eu me dei por conta, Thierry, olha que ganho que tu tem trazendo conteúdo para as pessoas. Eu ajudo um monte de gente que não tem nem ideia daquilo que eu tô falando. Ou que nem sabe que existe isso que eu falo. Porque eu via que as pessoas me falavam. Muitas vezes vinha muita gente que não tinha nem ideia do que eu falava. Ok, vou estar ajudando um monte de gente. Segundo, me poupa tempo. Eu não preciso explicar individualmente, de pessoa por pessoa que chega para se consultar comigo, qual é a minha formação, por que eu faço, o que eu faço, por que é diferente de psicologia, por que a pessoa tem resultados mais rápidos. Então, eu ficava explicando tudo isso, um a um, explicava as técnicas que eu usava. Hoje em dia eu não preciso explicar pra vocês o que é uma meditação, porque você entra aqui no meu Instagram, já sabe que eu trabalho com meditação, já sabe que eu trabalho com reprogramação mental. Quando eu falava reprogramação mental para as pessoas ficavam apavoradas. Gente, reprogramação mental é isso que eu faço com vocês aqui, para todo mundo que me segue. É uma meditação que vai mudando algo na sua vida, né? Que vai esse vencer a procrastinação através de um estado meditativo, isso vai reprogramando seus pensamentos, vai entrando no seu cérebro emocional. Então eu comecei a trazer muito claro para mim o que eu ganho. Vocês ganham, eu ajudo mais pessoas. Eu facilito o meu trabalho, porque eu não preciso ficar repetindo, eu repito aqui, não é muito melhor repetir para 30 pessoas uma informação do que repetir para uma. Aliás, a gente tá aqui entre 38, né? 30 aqui no TLTF e 8 aqui no Família HT. Bem mais gostoso, né? Consigo ajudar mais gente aí, fora que eu adoro os questionamentos de vocês.
Bom, então aí eu comecei a trazer pra minha mente tudo que eu ganho. Fora que é uma delícia quando a gente supera os nossos medos. Gente, a gente se superar, isso traz a emoção de superação, é a emoção que mais traz entusiasmo para nossa vida. Quando a gente tá com medo, porque é normal a gente ter medo, e eu e a Ellen, a gente tá programando uma aula super especial sobre medo, sobre como a gente vence o medo, tá? Logo, logo a gente já vai estar disponível para vocês se inscreverem. A gente vai fazer... a gente já tem programada 2 aulas, tá? Que logo a gente vai disponibilizar os links para vocês se inscreverem. Uma sobre tudo que você sempre quis saber sobre meditação. Ai, vai estar demais. E a outra sobre os medos. Você vai entender por que a gente tem tanto medo, por que a gente se preocupa tanto. Nessa aula a gente vai desmembrar todos esses aspectos. E quando a gente pega o nosso medo e a gente supera ele, a gente vai mesmo com medo, tem uma sensação maravilhosa que é quando a gente supera algo. Que é a energia da superação. Essa emoção é maravilhosa. E ela nos leva a querer cada vez mais, a superar cada vez mais. Então, para quem tá aí procrastinando muito, você pode usar isso a seu favor. Como que você faz? Você pega uma coisa pequena, pode ser muito pequena e muito simples, mas que você vem procrastinando há muito tempo. Você pega essa única coisa e faz. Não precisa fazer a sua lista de 20 coisas. Não, pega uma. Porque esse é outro grande problema. Muitas vezes as pessoas falam de produtividade e elas se exigem demais. Elas colocam na sua lista de afazeres tantas atividades que são humanamente impossíveis de serem feitas em 24 horas. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de produtividade, a gente fala sobre superar a procrastinação, é isso, é você ter no seu dia a dia alinhado com uma perspectiva de coisas que você consegue fazer, ok? Então, se proponha a fazer uma coisa que você está procrastinando há muito tempo hoje. Amanhã você faz a segunda coisa que você vem procrastinando. E aí, aos poucos do seu dia a dia, você vai introduzindo isso na sua rotina. Porque o que as pessoas querem? As pessoas querem mudar tudo de um dia para o outro, tudo junto. E não consegue. E aí se sente mal porque não consegue fazer tudo aquilo. Não, uma mudança por dia já é muita coisa. Combinado? E aí, todos prontos para nossa meditação de hoje? Então, para os novos, você pode pegar um fone, sentar numa posição confortável, avise aí na sua casa que você vai fazer uma técnica meditativa por 10 minutinhos, tá? Então você pede gentilmente para que você não seja interrompido. Muitas vezes isso já traz um alívio bem grande, né? Porque você vai meditar, fecha a porta e fica naquela. Ai, quer ver que eles vão entrar? Quer ver que vai vir falar comigo? Quer ver que não vai vir deixar em paz? Então você já avisa aí, pega os fones, senta numa posição confortável, com a coluna ereta. Deixa de lado aqueles seus pensamentos que vêm dizendo que não dá, que é difícil, não é? Quantas vezes a gente procrastina porque a gente fica envolvido nas nossas histórias de que é difícil, de que eu não sei como. Então você deixa tudo isso de lado e se propõe a simplesmente experimentar. Se você soubesse como, traz pra sua mente isso. Colocar nossa musiquinha, que já estava rodando desde antes, né? Viram que hoje nosso bate-papo foi todo com musiquinhas. Vamos ver aqui como é que vai ficar o volume. Aí. Tá aqui minha caixinha. Estão rindo de mim, estão gostando, né?
muito bom de aprender rindo, né? Então você pode colocar as palmas das mãos para cima. Essa é uma postura de entrega. Para quem chegou agora, a gente vai fazer uma técnica meditativa. Então ainda dá tempo de você se entregar. Você inspira lentamente, segura o ar e solta. Você vai inspirando e soltando o ar no seu ritmo, da sua maneira. Você fecha os olhos de fora e abre os olhos para o seu interior. Esse é o momento de entrega. Esse é o momento que você se permite respirar, se permite olhar para dentro. Deixe as preocupações de lado. Deixe qualquer pessoa que esteja aí com você de lado. E nesse momento você escuta o seu corpo, sente a sua respiração, sente o movimento do seu corpo. Enquanto você inspira e solta o ar de forma lenta, confortável. E agora, nesse estado mais tranquilo, você vai se entregando para a música e para a minha voz. E vai relaxando. E você começa a se observar. A observar as suas histórias. O que você vem falando para você? Que é difícil, que não dá, que você não sabe como. Que é difícil. Observe agora. Veja de uma forma mais distanciada, porque esse estado de relaxamento faz a gente se distanciar um pouco do que está lá fora e observar como está lá dentro. Então você observa essas histórias que você acha que é você. Porque a gente convence a nós mesmos que os nossos pensamentos somos nós.
A gente convence a nós mesmos que os nossos medos, que a nossa preguiça, somos nós. E a gente não vê que são apenas pensamentos. Pensamentos que vêm. E quando a gente acha que somos nós, a gente se agarra a eles. E não deixa que eles simplesmente vão. Então você observa essa história de dificuldade que você está contando sobre o seu dia a dia, ou sobre algo que você quer, mas não consegue fazer. Observe de uma forma distanciada de você. Veja que essas histórias são apenas uma criação da sua mente. Sua mente que quer lhe proteger. Porque ela quer que você fique em segurança. Porque ela quer que você fique onde você está. Porque onde você está é seguro. Porque onde você está ela sabe como lidar. E agora você observa essa história e vá se afastando dessa história, dessa dificuldade. Isso mesmo, na sua mente você pode ir se afastando, você pode ir diminuindo essa história. E pode ir tirando ela da sua vida. Então veja você diminuindo, diminuindo, diminuindo. Até que ela vai sendo eliminada. E você cria agora uma nova história. Você cria, você conseguindo, você não sabe como, de que maneira, mas você conseguindo fazer o que tem que ser feito, você entusiasmado. O que você ganha fazendo o que tem para ser feito? Veja você fazendo o que tem que ser feito. Sinta como você se sente fazendo o que tem para ser feito. Você com coragem, com entusiasmo. Veja o que você ganha fazendo o que tem para ser feito. E você vai aumentando essa história mentalmente na sua frente. E ela cresce. E vai ficando brilhosa e colorida. Coloque cor. E como se fosse possível, você entra nessa história, nessa imagem. E você entra nesse filminho de você no futuro. Tendo, fazendo o que precisa ser feito. Com alegria, coragem, prontidão. Sinta como você se sente. Traga para sua consciência que você pode, que é possível para você.
que você não sabe como, nem quando, nem de que maneira, mas que você vai sim experimentar isso e fazer o que tem que ser feito. Com coragem, amor, entusiasmo por você mesmo. E você inspira, segura o ar, solta. E você vai voltando em 5, 4, 3, 2 e 1. Trazendo contigo essa coragem, trazendo contigo todos esses sentimentos que você acabou de produzir. A partir da sua intenção, e aí, como é que foi? Tão boa essa meditação! Que coisa boa, Ana! Então, essa é a meditação para vencer a procrastinação. Eu vou deixar ela salva aqui e você pode fazer quantas vezes você quiser. Se fez sentido para você, compartilhe com aquela sua amiga, o seu amigo que está lá dizendo que não está conseguindo fazer o que tem para ser feito, não é? A gente está aqui, né, para uns ajudarem os outros e muitas vezes a gente não sabe como ajudar. Essa é uma grande, é uma grande forma, né? Tem várias pessoas que estão aqui porque umas indicaram as outras, né? E assim a gente vai crescendo todos juntos. E tem um comentário aqui bem interessante da Dessa, que ela falou, adorou mesmo com a bebê do lado. A Marisa, se tá aí também, a Marisa, minha querida cliente, passa dizendo, né, que faz com o Murilo do lado e é muito legal, sabe? Porque quando a gente entra em estado meditativo, a gente muda a nossa frequência energética. E as crianças sentem, os animais sentem. Tenho clientes que fazem meditação com os bichinhos, com o cachorro, com o gato. Quando vê, tá o cachorro assim, ó, do lado. Por quê? Porque ele começa a sentir a frequência. Para quem tem filho pequeno é sensacional. Atenção, mães! É muito bom que vocês meditem, porque a criança, ela entra na frequência que você está. Então, se você está agitada, se você está se sentindo mal, está preocupada, a criança recebe essa energia. Então, você fica centrada, você fica mais tranquila, você emana essa vibração. Você vai ver que vai ser muito mais fácil. Querida, a Gleide está com lágrimas nos olhos. Lembra que eu falei no início que isso é quando a gente afeta o nosso lado emocional do cérebro, que é o nosso lado emocional que trazem as mudanças consistentes na nossa vida. Porque quantas vezes a gente quer e não consegue? A gente não consegue porque a gente está ligado à nossa parte racional. Só que a gente não decide as coisas pela parte emocional, a gente decide pela nossa parte emocional. E é por isso que essa técnica é tão importante. Gratidão por esse momento. Ó, Marisa tá aí. Ó, querida, acabou de me contar, né, que o Murilo tá aí dormindo no teu peito. Olha, outro depoimento de uma gestante, adorei. Percebi isso agora na minha gestação. Quando faço meditação, fico super bem, sem enjoo e ânsia. É incrível, né? Eu já tive muitas clientes também que falaram que quando sentiam alguma dor e nesse momento de meditação,
tu libera, calma e nesse momento não tem dor nenhuma. Bem legal, né? E aí você vai trabalhando o seu equilíbrio. Agora, porque eu gosto muito de trabalhar para enjoo e ânsia, uma meditação da vitalidade. Eu acho que eu fiz aqui ao vivo com vocês. Tenho quase certeza que teve um dia que a gente falou sobre saúde e tem uma meditação que ela é para vitalidade. Então, se tem alguém aí que tá com algum problema de saúde, até para indisposição ela é bem legal. Pode fazer essa. Eu acho que eu coloquei como vitalidade. Bom, vou lá então, minha gente. Quinta-feira estou aqui de novo com vocês. Daí falo mais, né? E eu tô com vontade de falar um pouquinho ali nos stories sobre os desafios que vocês trouxeram. Eu acho que eu vou deixar uma outra caixinha quando essa cair, para vocês colocarem os desafios da semana de vocês. E eu vou comentar ali sobre eles. Que vocês ficam me falando das questões, eu fico louca para falar, tá? Então, até quinta que vem, quinta às 10, espero você aqui comigo. Grande beijo e um ótimo dia! Tchau, tchau!